A orientação, eu acho que tem que ser sempre o primeiro passo, né? A função primordial dos conselhos, orientar os profissionais. O que que eles podem, o que eles não podem, e isso já deve começar lá na graduação. Ele entender a importância do conselho, as questões éticas, como, né, o presidente Kita falou, todos os conselhos têm o seu código de ética, então tem que entender do código de ética, a importância de estar regular na sua profissão. Hoje nós temos pegado muitos casos de profissionais que não estão registrados, e isso não pode, né? Se ele se formou, ou, infelizmente, a gente, principalmente aí dentro dos conselhos de fonoaudiologia, tem aparecido estagiário atendendo, profissionais sem formação, né, sem curso superior atendendo. Então, esse é o papel do conselho, estar atento a esses profissionais que estão ilegais. Então, eu sempre falo, né, para os acadêmicos, ficar de fora do conselho não é apenas uma questão administrativa, eu não quero pagar e não vou ser. Não, se ele não é do conselho, ele não é profissional. É abrir mão da sua identidade profissional e dos seus direitos, né? Porque se ele não está registrado, ele não pode reclamar. Se ele quiser fazer uma denúncia, ele não pode, porque ele está ilegal. Então, a sociedade também tem que entender que ela deve cobrar, sim, de todo profissional o seu registro, o seu número, a sua identidade profissional, para saber se aquele profissional que está trabalhando com ele, que está atendendo o filho dele, que vai fazer uma planta de uma casa, que vai fazer um serviço na administração, na biologia, né? Esse profissional, ele está em dia com seu registro? Ele está em dia com seu conselho? Então, isso que eu acho, assim, importante, e essas ações, né, que a COP tem feito, é pensando também na sociedade. Muito bom, obrigada, Jaque. Agora eu quero trazer o debate aqui para nós. Nós sabemos que é importante, né, ter o registro no conselho, e muitos profissionais eles se registram e não têm aquela atividade assim de estar se aproximando do conselho, de estar buscando, de estar se atualizando. Então, eu quero perguntar para vocês, né, quais os maiores desafios enfrentados por cada um dos conselhos, né? E o que vocês têm feito para aproximar esse profissional? Porque nós entendemos que a profissão ela se fortalece a partir do momento que os profissionais vão se fortalecendo, porque o conselho ele é formado por pessoas. Então nós precisamos estar unidos para nos fortalecer. E o que vocês têm feito em cada conselho para tentar superar esses desafios? Fanny, Ou vocês podem ir conversando? Não, assim, eu acho que a gente falou muito em fiscalização, né? E a Jaque trouxe o papel da orientação, né? Quando a gente começa a pensar em conselho profissional, pensar em fiscalização, que é um termo antipático, né? Porque para que foram criados os conselhos? Para registro dos profissionais. No meu caso, nós temos mais de 300 títulos profissionais dentro do CREA, de todas as engenharias, agronomia, geociência, regulamentar a atividade, né, essa segunda ação, a fiscalização e também para julgar processo. Mais do que isso, nós estamos aqui para trabalhar na orientação, de um trabalho preventivo, orientativo, educativo. Justamente quando eu comecei a falar sobre a questão daquilo que a gente mais faz aqui no CREA, né? Essa proteção para a sociedade, que a gente quer dar segurança e a qualidade de vida para a sociedade. Então é nessa linha que a gente tem que trabalhar e falar com a sociedade. Ora, não, conselho profissional é teu parceiro, é para fazer um trabalho social, particularmente, né? Acho que o João de Deus trouxe duas questões ali sobre a educação, né? Daquele que sofreu ali processo, o conselho de biologia, né? Mas a educação, particularmente, também está na lei de qualquer
conselho profissional, é uma atividade das nossas profissões. Como é que você vai educar, particularmente, um engenheiro não sendo engenheiro, né? Um biólogo não sendo biólogo, um administrador não sendo administrador, ou um fonoaudiólogo não sendo alguém da profissão? Isso está na lei previsto e todo profissional, professor que trabalha, que a professor é um dom, é uma atividade, é uma profissão sagrada, né? Também tem que estar registrado no nosso conselho, né? Mas ele falou também do trabalho social. Aqui no CREA nós montamos o Comitê de Gestão de Crise e, particularmente, o coordenador dessa comissão hoje está lá em Rio Bonito, né, do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, participando de reuniões e colocando o conhecimento técnico à disposição. Nós temos um grupo grande que já vários colegas se colocaram à disposição para doar, né, o seu trabalho, né, para as pessoas fazendo esse trabalho social. Então, são questões assim, e depois acho que a gente tem que evoluir sobre nossas cidades, né, conversar, né, falar o que, que são cidades inteligentes. Particularmente, eu acessei uma pesquisa e era múltipla escolha, né? E perguntaram para a sociedade o que, que seria uma cidade inteligente. Primeiro item, com 77%, falaram de sustentabilidade, falaram de saúde, segurança pública e também de mobilidade. Ficou um dos itens mais. A tecnologia quase não apareceu, né? Então, nós precisamos trabalhar com cidades sustentáveis. E acho que é uma conversa assim, que a gente pode fazer bem ampla, né? Porque envolve todas as nossas profissões. Nós hoje acho que deixamos aí sobre a questão do trabalho social que os conselhos fazem e esse trabalho educativo que a gente pode fazer. E falar de desafios são gigantescos, né? Dentro dos nossos conselhos profissionais, né? Para combater o exercício ilegal, a gente tem que educar o povo. E particularmente o CREA esse ano lançou uma campanha, né, que a engenharia está na vida dos catarinenses, é justamente para mostrar que as nossas profissões estão no dia a dia da população, como todas as outras, quando demais também fazem parte do dia a dia da sociedade, né? Então, eu acho que assim, ó, a fiscalização é sempre complicado, né? Porque ninguém gosta de ser fiscalizado, ninguém gosta de ser autuado. Só cria inimizade, antipatia, e o trabalho educativo tem se tornado uma ferramenta muito eficaz, principalmente aqui no CREA de Santa Catarina, onde nós, nos últimos 10 anos, fomos considerados o CREA mais eficiente e eficaz, porque a gente aderiu a essa política de não punir e sim de orientar. Rita, eu queria só fazer uma complementação sobre isso, que é importante a gente lembrar, né, que até do ponto de vista mesmo filosófico, a importância dos conselhos está fundamentalmente na garantia de que a sociedade vai receber um serviço com qualidade e com precisão técnica e ética adequada. A fiscalização, ela existe exatamente para que a sociedade tenha essa segurança. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Cria essa situação, né, que tu menciona, de que a fiscalização acaba sendo um rótulo, né, meio desagradável, mas nós temos que também procurar educar a população nesse sentido, né, que é algo que nós, no ordenamento jurídico nacional, estabelecemos como um critério para o exercício. E aí nós precisamos também, nesse processo, que é um processo também de consolidação, de construção da cidadania, que é o princípio da legalidade, né? Eu acho que para a gente viver bem numa sociedade, nós estabelecemos alguns pactos de coerção traduzidos em leis. Então é importante que a gente tenha clareza de que as leis estão aí para serem cumpridas, né? Acho que no Brasil, infelizmente, ainda nós temos uma cultura que é uma cultura bastante perversa, essa de entender, né, que tem lei que pega e lei que não pega, e muitos dos cidadãos aí ficando com essa percepção de, bom, essa lei não me interessa, eu não vou cumprir, né? É importante a gente lembrar, né, que para o cidadão, até é dada essa alternativa, ele corre o risco, né? Para a administração pública, né, a Constituição é muito clara, não existe essa alternativa, né? A observância, a legalidade, a administração pública não pode jamais se afastar. E nós
somos administração pública, né, enquanto autarquia federal. Agora, um dos grandes desafios, e aí eu acredito que não seja só da biologia, nós, conselhos profissionais, e por isso eu trouxe essa informação sobre essa ação, que é esse trabalho com os colegas que atuam na formação, né, nos cursos superiores. É fundamental que a gente, enquanto conselho, faça essa aproximação e rompa um pouco, porque acredito que não seja uma exclusividade da biologia, mas nós temos muitos colegas que, por atuarem na formação, né, acabam tendo essa resistência a ter a regularidade em termos profissionais. O que é de todo indesejável, né? Porque se eles estão atuando na formação, né, é importante que a gente tenha o que eles, enquanto professores, né, e aí eu falo eles, mas que nós, como professores, eu sou professor também no ensino superior, né, que nós tenhamos essa clareza de que se nós estamos auxiliando na formação de um profissional, é fundamental que a gente, enquanto formador, tenha, né, essa regularidade e não só tenha regularidade, mas que na formação a gente possa estar repassando essa noção da importância, da necessidade de que os nossos profissionais que saem da academia passem a exercer a sua profissão dentro desses critérios legais e com o permanente cuidado, né, de prestar o serviço para a sociedade dentro daquele rigor técnico e ético para garantir que esse serviço se dê de forma o mais adequada possível. É ruim que a gente tenha que muitas vezes atuar um profissional depois do estrago já feito, né? O papel do conselho é exatamente evitar isso, se antecipar, e a fiscalização, acho que todos têm que entender, né? A fiscalização se justifica exatamente nessa perspectiva, que a gente já se antecipe para que o mal não ocorra e a sociedade seja, então, protegida com relação a isso, né? E aí, no caso, só para eu concluir a minha fala aqui, né? No caso específico desse segundo tema que nós tratamos, né, acho que também é importante a gente ter claro, Kita, né, que todos os nossos conselhos têm muito a contribuir com a administração pública, exatamente não apenas nesse momento da catástrofe, né, mas fazendo com que a administração pública do Estado, dos municípios, possam ir se adequando, se adaptando a esse novo cenário e que se estruture para fazer um enfrentamento adequado. Eu acho que, basicamente, todos os nossos conselhos profissionais têm muito a contribuir e talvez a gente pudesse, né, estar avançando um pouco mais nesse diálogo entre nós para ver como a gente pode estreitar e levar adiante essa proposta para poder otimizar também essa, que não deixa de ser uma forma da gente estar prestando um serviço social bastante relevante. Boa, se me permite fazer um complemento também. Tudo é complemento, né? Porque a gente tem as mesmas dores. E eu vejo que o grande desafio dos conselhos é justamente equilibrar a função de fiscalizar, que é para isso que nasceu na época um conselho, né? E a missão de valorizar. Então eu vejo que o grande desafio é esse equilíbrio. A gente vive um momento assim que as profissões estão... A gente está sendo impactado, a gente que eu falo, os conselhos, né, estão sendo impactados sempre por novas tecnologias, né, que vão avançando numa velocidade estratosférica. E pela informalidade que foi falado aí, acho que o João de Deus falou e o Kita também comentou aí, e pelas práticas que muitas vezes desrespeitam a ética de cada profissão. Então eu acho que o grande desafio é como é que a gente equilibra isso, né? E aí a gente tem o desafio que é aproximar o profissional, especialmente a nova geração que está vindo aí, que tem novas formas de se comunicar. E dentro do nosso conselho a gente tem várias gerações e a gente tem que saber se comunicar com essas várias gerações e aprender a nova geração que está vindo aí, como é que a gente vai se comunicar com ela e se relacionar com ela e trazer esse novo jovem para a nossa instituição, para o conselho. E também acho que outro ponto importante é o fortalecimento da representatividade dos conselhos perante a sociedade. E a Ascop é um modelo que eu acredito que é um modelo que deu certo, que leva os conselhos, veja, a gente somos 31 conselhos ativos, 22 fazem parte da Ascop. Grande maioria tem, pena que não são os 31, deveria ser, né? Mas quizá a gente chega lá. E fazer com que esses conselhos estejam preparados, ou estejam dispostos a trabalhar com a sociedade. O que a gente tem feito aqui como Ascop, né? Colocado à disposição da sociedade, não só fiscalizando, mas se colocando à disposição, que é o exemplo que o Kita deu ali, dos profissionais
à disposição aí para ajudar na catástrofe lá. A gente no Conselho de Administração tem buscado de forma prática estar mais próximo desse profissional. Então a gente tem fortalecido a transformação digital, como eu falei antes, com novos canais de atendimento, presença mais ativa aí nas redes sociais. Com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu interiorizar o Conselho, então está mais lá na ponta e não só focado muito na capital, como era no passado. E eu acho que um case que faz muito sentido para nós aí no Conselho de Administração são as câmaras temáticas. Câmaras temáticas, atualmente nós temos 12 câmaras temáticas de um núcleo, que criam esse ambiente de debate, esse ambiente que cria conteúdo, que entrega, que leva para o mercado, leva para a sociedade o trabalho que é feito dentro dessas câmaras, e cria também um network qualificado. Nós temos a Rafania aqui, que é coordenadora do núcleo do CRA Jovem, né? E hoje é referência no Brasil. A Rafania é chamada aí a participar de vários eventos a nível de Brasil pelo modelo que foi criado aqui em Santa Catarina. Nós também nós temos a Câmara de Administração Privada, a Câmara de Administração Pública, a Câmara da Mulher Administradora. Esse ano nós criamos, e ela foi pioneira no Brasil, nós criamos a Câmara da Defesa Civil. A gente entende que o técnico em defesa civil, ele é um técnico de gestão. Ele não é, muitas vezes, aquele que atua com as forças de segurança ou as forças de resgate, mas é aquele que planeja, organiza, mede o risco. Então, nós criamos essa Câmara, até com o apoio da Secretaria do Estado, da Defesa Civil, o Mário de Branco, que é administrador, e isso tem feito uma diferença enorme. Toda a discussão que acontece ali, se cria esse conteúdo, se leva para a sociedade, se discute nas cidades, e isso, com certeza, né, essa semente com certeza vai gerar grandes frutos. Então, eu acho que o objetivo nosso é criar esse espaço e fazer com que a pessoa que faz parte do conselho, ela se sinta pertencente ao conselho da profissão que ela é, e sinta a representatividade que o conselho é para ela. Acho que aí está o grande desafio nosso. Boa noite a todos. Rapidinho, sou Giovanni Vieira, sou diretor de Registro e Fiscalização do Ceará, Conselho de Administração aqui do Ceará. E vendo o que foi dito aqui, uma das coisas que a gente mais nota, principalmente que a gente lida muito com o jovem, né? Então, essa fiscalização e as palestras que a gente faz hoje aqui no Ceará, a gente tenta demonstrar a importância de um administrador para a gestão pública, a empresa privada. Quando a gente fala da importância do registro dele, a gente sempre fez o seguinte, que as pessoas sempre se preocupam com médico, com engenheiros, né? Com outras classes. Se o engenheiro, rapaz, se ele não trabalhar direito, pode cair um prédio, né? O médico pode vir a levar uma pessoa à morte. E aí a gente entra na seguinte questão, sempre dizendo, e um mau profissional de administração pode deixar famílias inteiras desempregadas, né? Perdendo ali empregos. Então, a importância é exatamente isso. Hoje nós temos uma fiscalização aqui, além da que a gente tem o costume de fazer, a gente tem a orientativa e educativa, exatamente para poder começar a orientar os órgãos públicos, né? E a educativa quando a gente fala na questão daquele jovem que ele está começando, que infelizmente a gente sabe que na nossa área da administração ainda há uma falha muito grande a questão dos alunos não terem nas suas cadeiras a ética, né? A ética da administração ainda não tem, infelizmente hoje não tem. E outra coisa que a gente tem feito aqui para melhorar a fiscalização e está dando certo a gente trazer vários colegas para dentro, é ir nos órgãos públicos, realmente conversar com o ente público, mostrar a importância de ter um secretário. Hoje, aqui no nosso estado, a gente já tem 14, se eu não estou enganado, é 14 ou é 18 secretários, se não me foge a memória, que são profissionais da área da administração, são secretários da área da administração, com profissionais registrados no conselho. E a gente tem notado que esses profissionais, quando eles estão lá na gestão pública e são registrados, né, eles têm trazido várias, junto com o conselho, né, a gente criou um programa onde a gente leva profissionais para o que capacitar os gestores públicos dentro do município e as suas equipes. Isso tem funcionado, tem trazido, tem dado credibilidade à nossa profissão e tem mostrado a importância do profissional da área da administração aqui no nosso estado. Só contribuir com vocês. Obrigado, Giovanni. Eu acho que é fantástico. A gente está falando de fiscalização e escutamos na prática de um fiscal lá do Ceará,
né? Falando aqui tudo que a gente imagina e que a gente prega, né? A Ascop defende, né, o exercício de secretários que ocupam cargos técnicos por técnicos habilitados por suas profissões. Parabéns pelo trabalho aí, Giovanni. Acho que a Jaque gostaria de comentar alguma coisa também. Sim, a questão da aproximação, né, do conselho com os seus, né, profissionais, o 3 implementou já há alguns anos o que a gente chama de conselho em ação. Ou já foi conselho em movimento, hoje é conselho em ação. E atualmente a gente está indo para as cidades que não são as grandes cidades. Antes era só Curitiba, Florianópolis, Florianópolis, Curitiba, né? Então, só os profissionais dessas duas regiões que tinham alguma atividade relacionada ao conselho. E agora a gente começou o quê? A interiorizar, né? Aí para as cidades mais pequenas, então vai as fiscais, vai a comissão de orientação e fiscalização, vai alguém da diretoria, dependendo das datas, né? Então, essa aproximação com o fonoaudiólogo tem dado assim resultados, né? Eles estão gostando e eu acho que é uma experiência muito legal. E outro ponto que eu queria falar, né, como o presidente do CRBio falou, a questão, né, dos professores que não estão registrados, né? Isso também a gente sente, né? Nós temos também na nossa área, né? E é triste porque eu falo, se ele não está registrado, ele não pode ser chamado de fonoaudiólogo. Ele é bacharel em fonoaudiologia. Ele só recebe o título de fonoaudiólogo quando ele faz o registro no conselho. Então, ele está lá dando aula, né? E muitas vezes é chamado de fonoaudiólogo, mas ele não está como fonoaudiólogo, né? Então a gente também tem conversado bastante com os professores, quando acontece deles quererem dar baixa, porque alguém falou que professor universitário não precisa, tal, né? Então a gente conversa bastante, explica. E nessa conversa a gente tem conseguido assim que eles não cancelem o seu registro, né? E outra coisa que eu acho importante também que tem acontecido é como a sociedade está buscando conselho, né? Tirando dúvidas, fazendo denúncia. O estagiário pode atender sozinho, o estagiário precisa de supervisor. Como é que eu posso saber se a pessoa que está atendendo ao meu filho é fonoaudiólogo, né? Então, a sociedade está entendendo o papel do conselho, que é também proteger a sociedade, né? O conselho, a partir do momento que ele orienta, normatiza e fiscaliza, para quê? Para proteger a sociedade. Um fonoaudiólogo, um profissional bem orientado, com as suas normas sendo seguidas, ele vai prestar um serviço adequado à sociedade. Então, isso eu acho uma coisa que tem aparecido mais nos últimos anos. E também gestores questionando, perguntando, cobrando do conselho, né? O que eu posso fazer? O que o conselho pode fazer para me ajudar? Determinado profissional. Então, eu acho que esse papel, um gestor também, mesmo sendo aí de uma autarquia, uma prefeitura, mas ele também é da sociedade. E se o gestor entra em contato com o conselho para pedir algumas orientações, ele está pensando o quê? Na população que ele precisa atender. Então, eu acho que essa função que o conselho tem de proteção da sociedade, a sociedade está entendendo que ela pode sim entrar em contato com o conselho para perguntar, questionar e denunciar, né? E o conselho daí tem o quê? O seu papel de ir lá fiscalizar aquela denúncia. Muito bom, muito Professora obrigada. Jaque, deixa eu lhe dizer uma coisa, não sei se vai funcionar aí, mas é assim,
Hoje aqui no nosso estado, sabe o que que a gente faz? O próprio conselho, ele envia uma carta, uma sugestão que os coordenadores dos cursos sejam profissionais de administração. A gente vê essa carta, tipo uma sugestãozinha, mas dizendo qual é a lei, qual a importância, né? Uhum, E além disso, a gente criou uma placa, um troféu, onde a gente dá às instituições que têm a maioria dos professores que são registrados e os coordenadores são registrados. Isso, assim, quando a gente começou, teve um movimento porque as instituições começaram a dizer assim, ó, por que que a instituição A ganhou e a minha não? Aí a gente ia lá e dizia, olha, porque aqui tem um coordenador que é registrado, tem tantos professores que são todos na área, aí quer dizer que se o meu for, também recebe, também saio aí nas redes sociais de vocês, para os alunos e tudo, porque a gente tem um programa chamado CRA Itinerante, que a gente uhum. viaja o Ceará inteiro. E nós vamos nas escolas técnicas dos profissionais de administração. Então, quando a gente vai nessas escolas, querendo ou não, a gente apresenta as instituições, né, de ensino superior que são selo, tem o selo do Ceará. Então, essa repercussão criou-se o quê? As instituições começaram a pedir que os profissionais, né, da instituição dele fizessem o registro, principalmente os que eram os coordenadores, que a gente sabe que ter dentro de uma instituição um coordenador que é registrado é uma melhoria muito grande, que ele vai convencer os demais professores a fazer o registro, mostrar a importância. Teve professores, eu fui fazer uma palestra uma vez, teve um professor, quando eu comecei a falar, eu fiz igual a você, né? Eu disse assim, ó, quem não tem registro é bacharel em administração. Quando você se formou, ninguém colocou o capuz na sua cabeça se você era administrador ou não. Para ser administrador, você precisa ter o registro profissional. Aí teve um professor que saiu no cantinho, né? Porque eu perguntei a um dos professores, desde que chegasse nele, ele foi embora, que ele não se levantou. Aí ele pegou e disse assim: rapaz, quando eu vi você perguntando, eu pensei, será que ele vai perguntar para mim? Eu disse: não, professor, eu sei que você não tem um registro, mas eu sei que você também vai fazer. Uma semana depois, ele estava lá no CRA fazendo o registro dele. Então, é uma forma bacana da gente chegar neles, né? Criar esse troféu foi uma ideia fantástica que a gente teve aqui e tem funcionado, a gente tem funcionado. E principalmente quando a fiscalização manda para eles, né, esses ofícios, né, dizendo, olha, a importância de ter o coordenador do curso, né, dentro do curso do curso de administração ou tecnológico, que são os nossos aqui também, né, que a gente tem nossas áreas, ser um profissional da área e eles verem o nome da instituição deles lá no nosso site do conselho, né, dizendo que é uma instituição selada pelo próprio conselho de administração. No Isso é caso bom, nosso, bem interessante. eu queria só fazer uma menção, Jaque. No caso da biologia, nós também criamos um selo de qualidade dos cursos, e isso tem o próprio Conselho Federal, né, instituiu, e nós temos mantido um diálogo constante com os coordenadores através do fórum, né, de coordenadores com a Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional. Isso tem sido bastante interessante. Mas eu queria também assim, destacar que, em função dessa ação judicial que eu havia comentado, nós tomamos a iniciativa de procurar as instituições, até assim, nos colocando enquanto conselho à disposição para esclarecer isso. E eu tenho participado, alguns outros colegas da diretoria do CRBio, e isso tem sido muito interessante, sabe? Assim, tanto na perspectiva de esclarecer para eles esse caso específico, né, de uma ação que foi movida contra os conselhos, mas uma oportunidade de também fazer esse esclarecimento, esse convencimento aos colegas da importância da necessidade do registro. E, por último, também reforçar isso que a Jaque falou, né, da interiorização. A gente tem, ainda que dentro das limitações de um conselho novo, mas a gente tem procurado fazer esse contato não só através da fiscalização, mas com as ações também envolvendo membros da diretoria em visitas a essas cidades fora aqui da capital, e a recepção é muito boa, né? E assim o efeito prático ele é muito positivo, né? Acho que é um investimento assim que tem um retorno bastante interessante e é importante até uma maneira de você valorizar os profissionais, né? Porque apesar da nossa função principal ser a fiscalização, mas os conselhos também
tem que trabalhar na perspectiva da promoção das nossas profissões, né? E esse contato, ele, sem dúvida, já que tem sido muito relevante e interessante. Obrigado aí por você chamar atenção a isso. O CREA de Santa Catarina também tem um selo, mas o nosso selo é de conformidade, né? Porque quem avalia os cursos, quem avalia toda a instituição de ensino é o MEC, né? Mas todos os coordenadores, todos os professores estão registrados, cadastro atualizado dentro aqui do CREA, né? Recebe um selo, né? É fantástico a receptividade aqui das instituições de ensino de Santa Catarina. Muito bom, agradeço aí a fala de cada um de vocês. Eu fiz um briefing aqui, né, com bastante perguntas, mas já estamos fechando para 1 hora de live, né? Então quero deixar aqui o momento para as considerações finais. Lembrando aqui, né, todos que estão participando, depois nós vamos subir para o YouTube, né? Colocamos já no Zoom para quem quisesse contribuir, assim como o Giovanni fez, tivesse essa liberdade. Mas passando aqui primeiramente para o nosso presidente Kita Xavier, né, para trazer aí seu recadinho para todos nós, né, sobre a importância do conselho estar unido aí com os outros conselhos e fazendo seus agradecimentos finais para a gente encerrar. Obrigado, João Luiz, João de Deus, Jaque, pela contribuição de vocês, né, os presidentes atuantes aqui de Santa Catarina, e para ter um conselho forte, nós temos que estar presente também na sociedade, dentro das instituições de ensino, afinal são eles que nos entregam, né, os seus egressos para que eles possam estar habilitados à frente, né, de projetos, obras, serviços de cada profissão, né? Cada atividade tem sua responsabilidade. Foi muito bom, obrigado. E eu acho que assim a Rafani colocou um leque gigante para a gente conversar. A gente nem falou como é que a gente vai motivar os jovens a fazer os cursos aí de nível superior, né? Tendo em vista até a evasão de muitos, né? Principalmente na engenharia, a gente tem alguns problemas sérios, né? Mas eu tenho certeza que aquele que tem boa cabeça está cursando aí um curso de nível superior aí, está se graduando e logo, logo vai se aperfeiçoar na sua especialização, mestrado, doutorado e fazer o sucesso de sua vida dentro de uma profissão regulamentada. E o Kita, vale uma live para tratar desse tema, hein? Certamente. Já vamos marcar outra, né? Já pode marcar, eu acho que é importante. A gente podia criar uma regularidade aí, fazer um bate-papo das COP aí para trazer essas informações. A ideia é trazer os 22 presidentes aí. Melhor Estamos ainda. iniciando aí os 4, né? João Luiz, João de Deus, Jaque e Kita, para dar esse pontapé inicial, né? Porque a ação conjunta é de todos, né? Perfeito. Nesse sentido, Kita, queria aqui até agradecer, nos sentimos bastante honrados por estarmos participando dessa primeira experiência, mas eu queria fundamentalmente te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é um modelo que a gente precisa perseguir, primeiro para integrar, né, ampliar essa integração entre os nossos conselhos e fortalecer as COP, mas fundamentalmente para fazer isso que o presidente Kita mencionou, né, levar os conselhos ao povo, né? Nós temos que ter essa capacidade de estreitar esse diálogo com a população e com os nossos profissionais. Eu acho que nada melhor, né, para conseguir ter um efeito positivo nessa perspectiva através de uma atuação articulada, né, de uma ação integrada dos diferentes conselhos, como as COP vêm promovendo. Então eu queria, para finalizar a minha fala aqui, agradecer muito pelo privilégio de estar com vocês aqui, João, Jaque, Kita, e mais uma vez, né, parabenizar. Eu acho que foi um momento excelente e a gente precisa realmente ter outros momentos, né, mesmo temáticos, e ampliar esse tipo de espaço. Parabéns e mais uma vez, muito obrigado, presidente. Se me permite, eu vou deixar já que fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa. E sendo um pouco repetitivo, agradecer a oportunidade da gente estar aqui. É um primeiro movimento, né, Kita? Eu acredito que é um movimento bastante importante e a gente possa repeti-lo muitas vezes, trazendo temas relevantes aqui dos nossos conselhos para os nossos registrados. Então, obrigado, Rafani, por mediar a nossa conversa. A gente teria muita coisa para falar, mas em termos práticos aí vamos dividir em várias etapas, que eu acho que vai ser mais produtivo. Muito obrigado, desejo a vocês aí uma excelente semana e o CRA está de portas abertas para recebê-los todos vocês. Obrigado. Olha, os parabéns efetivamente tem que ser para a Rafani e para a Jaque, tá?
Eu estou na presidência, mas a ideia foi delas, né? Então, parabéns às meninas e o nosso agradecimento aí especial. E para fechar com chave de ouro, então, Jaque, parabéns e obrigado, hein? Obrigada. E parabéns, a ideia essa da live mesmo, com esse tema, foi da Rafa Nil. O mérito é dela, né? A gente só ajudou ali a organizar e, né, dar os convites, tudo, né? Mas eu gostaria só de deixar bem claro, né, que o conselho, ele é uma obrigação legal, né? Mas, além de tudo, o conselho é a voz da categoria, né? Então, faça parte dos conselhos. Quem ainda não é, quem não tem o seu registro, né? Faça parte. É só tendo um conselho forte que nós vamos ter uma profissão forte. Muito bom. Agradeço aí todos, né? Se quiserem abrir as câmeras aí para a gente ver o rostinho de vocês, né? Fica à vontade. Agradecer aqui a participação do Giovanni, né? Que é diretor de fiscalização e registro lá do CRA do Ceará. Também coordenador do CRA Jovem de lá, né? Nós somos bem parceiros ali, sempre trocando ideias também, né? É muito boa essa conexão entre conselhos e também entre os outros, né? Os nossos irmãos, né? Ceará, CRA Santa Catarina, todos os estados. E também essa sinergia, né? Eu gosto bastante das COP, né? Porque a minha família, como eu sou formada em administração, tenho uma irmã engenheira, um irmão arquiteto e contador, então a gente vai trocando e vai vendo essa valorização dentro da nossa família, como que é importante. Tem também o cunhado biólogo, né? Não biólogo ainda, ele está estudando, mas formado aqui 2 anos. E aí a gente vai vendo, né, como é importante ter essa sinergia entre profissões. Então, agradeço a todos, né? Espero que todos que estão aqui assistindo, acompanhando, voltem na próxima. Aí a gente traz ali um espaço maior para vocês estarem fazendo contribuições. E boa noite a todos. Muito obrigada.